gonna look in the safe too. Imagina guardar todo o seu dinheiro em um bar. Eu tô falando do dinheiro do mês, aquele que você junta para fazer uma viagem no final do ano ou comprar uma coisinha legal. Parece uma ideia incrivelmente estúpida guardar isso em um bar, não é? Mas não é isso que as maiores mentes criminosas dessa cidade pensam. Nesse filme, os mais perigosos mafiosos e gangsters guardam todos os seus lucros em um bar diferente toda semana. E eles escolhem o estabelecimento de forma aleatória. Então hoje você pode estar tranquilo, mas amanhã pode ter um monte de dinheiro sujo no cofre do seu barzinho. E ai de você se acontecer alguma coisa com essa grana, hein? Esse aqui é Bob Sadnowski, um barman que tem uma personalidade bem reservada e uma história sombria. Seu primo Marv administra o bar em que trabalha, que na verdade é propriedade da máfia chechena. Um grupo de clientes mais velhos aproveita seu tempo, bebendo e conversando, enquanto brindam a seu falecido amigo Rich Whelan, que morreu misteriosamente uma década atrás. Bob serve a eles outra rodada, mas por conta da casa. All right, gentlemen, these one house. Marv o adverte dizendo que eles dirigem um negócio, não uma instituição de caridade. O primo fica ainda mais incomodado quando descobre que Bob permite que uma idosa beba de graça no estabelecimento. Só que Bob acredita que tá apenas sendo gentil, mas acaba seguindo o conselho do primo mais velho. Ele é um católico devoto que frequenta a igreja com frequência. Uma noite, a caminho de casa, o barman ouve um choro de um cachorro vindo da direção da casa de um vizinho. Quando ele abre uma lata de lixo, descobre um filhote de pitbull gravemente ferido e completamente abandonado. Uma mulher chamada Nadia surge, curiosa sobre a pessoa que está bisbilhotando sua propriedade. Bob explica a situação e implora que ela ajude o filhote ferido. Nadia continua desconfiada dele e pede para ver sua identidade. Ela até tira uma foto de Bob e envia para amigos para garantir que ele não machuque o cachorro. Juntos, eles levam o filhote para dentro para cuidar de seus ferimentos. O cachorro tem vários cortes e hematomas, indicando que foi muito maltratado. Mas felizmente as feridas não são muito profundas. Durante a conversa, Bob percebe hematomas no pescoço de Nadia. É revelado que ela trabalha como garçonete e tem experiência em resgate de animais. Eles concordam que um abrigo pode não ser o melhor lugar para o cachorro, principalmente porque Bob criou muita afeição pelo bichinho, mesmo não querendo ter essa responsabilidade. Bob convence Nadia a cuidar do filhote temporariamente, até que possa se recuperar, para que seja adotado pelo barman. Em uma noite de bastante movimento no bar, dois irmãos estão na porta planejando roubar o bar de Marv. O irmão mais velho está bem confiante, acreditando que vai ser um serviço rápido e seguro. O irmão mais novo, que é um viciado em substâncias ilícitas, tenta o convencer a não fazerem isso, porque aquele era um bar administrado pela aterrorizante máfia chechena. Só que ele acaba sendo persuadido e topa participar do esquema. Antes que o bar fosse fechado, os dois irmãos invadem utilizando máscaras tampando o rosto e dão voz de assalto. Usando suas armas, eles obrigam Marv a encher uma sacola com todo o dinheiro. Ele ainda tenta avisá-los que estão se intrometendo com as pessoas erradas e logo vão se arrepender de suas ações. Depois de receberem o que queriam, os dois assaltantes fogem. Repara nesse detalhe. Durante o assalto, Bob percebe que um dos ladrões está com um relógio quebrado e olha para isso como se reconhecesse de algum lugar. Assim que o roubo termina, Bob descobre que Randy, outro funcionário do bar, foi espancado gravemente. Um pouco depois, um detetive chamado Torres chega para conduzir uma investigação sobre o ocorrido. Ele reconhece o barman, porque eles frequentam a mesma igreja há anos, mas nunca se falaram. Durante a investigação, Bob não tem muitas informações para fornecer, porque os assaltantes estavam totalmente mascarados. Só que ele conta ao detetive sobre o relógio de pulso quebrado de um dos assaltantes, que está parado exatamente às 6h15. É divulgado que foi roubado um total de $5.000 do bar. Durante uma conversa com o barman, o detetive Torres pergunta por que Bob sempre ignora a fila da comunhão na igreja, mas acaba recebendo uma resposta rude. O barman sente vergonha de admitir seu passado sombrio e evita comungar para evitar a confissão. Marv fica curioso ao saber que o barman divulgou os detalhes sobre o relógio quebrado durante a investigação.
Ele teme bastante a ira dos chechenos, que preferem fazer justiça com as próprias mãos. Mais tarde, Bob pega o cachorro com Nadia e pede para acompanhá-lo a uma loja de animais para comprar suprimentos, porque ele nunca teve um cachorro antes. Nadia escolhe algumas tigelas, uma coleira e um manual de cuidados com animais de estimação. O barman sugere dar o nome do cachorro de Rocco. Depois de terminar as compras, Bob deixa Nadia em casa, sem saber que um bandido chamado Eric Deeds está o espionando de longe. Era uma manhã. Enquanto os primos limpavam a neve dos fundos, eles são abordados por Shovka, o chefe da máfia chechena e real dono do bar. Shovka revela que capturou um dos homens responsáveis pelo roubo. O homem foi espancado, amordaçado e preso à van, com um prego atravessando seu pé. O mafioso pergunta se Marv e Bob reconhecem o homem, e ambos negam conhecê-lo. Shovka também questiona por que a polícia sabia sobre o relógio quebrado, levando Bob a se desculpar por ter soltado esse detalhe. Shovka ameaça e obriga Marv a recuperar o dinheiro. Enquanto isso, durante sua investigação, o detetive Torres descobre evidências de que Marv perdeu seu bar para um mafioso checheno chamado Papa Umarov, o pai de Shovka. Isso aconteceu há 10 anos atrás. Ele discute isso com uma colega policial, questionando se eles pretendem derrubar Papa Umarov. Ele responde que os criminosos são muito influentes para serem derrubados e diz que Torres é bem-vindo para ajudá-los. Em casa, Bob fica feliz com a companhia de Rocco, mas como ainda é um novato no cuidado de cães, ele luta para ensiná-lo a não urinar pela casa. Marv se encontra com Fitz, um dos ladrões, revelando que ele teve envolvimento no roubo. Marv xinga Fitz, não só pela burrice de seu irmão em usar um relógio quebrado, mas também por ter machucado Randy, o que o obrigou a chamar uma ambulância e envolver a polícia. Marv menciona que seu bar logo vai abrigar o dinheiro da máfia chechena, se tornando o que eles chamam de bar de entrega. O homem aconselha o assaltante a executar o próximo roubo de forma mais limpa. Certa manhã, em um parque para cães, Bob brinca com Rocco. Sit. No, that's standing. Come on. Nadia está se exercitando ali perto e se aproxima dele. Por ter perdido o turno da noite no trabalho, ela se oferece para cuidar de Rocco para ganhar uma renda extra. Bob está atraído pela mulher e aceita a oferta imediatamente. Eles trocam algumas informações de contato para combinarem melhor. Marv mora com sua irmã Dottie, enquanto seu pai está em uma casa de repouso, com um grave problema cerebral e dependendo de uma máquina para prolongar sua vida. Os irmãos discutem a situação do pai. Dottie está exausta pelos gastos excessivos com os cuidados dele e sugere que desliguem os aparelhos, o que iria permitir que ela desfrutasse de sua própria vida e realizasse seu sonho de viajar para a Europa. Marv discorda da irmã, acreditando que eles devem dedicar suas vidas ao pai doente. The other day I picked up his hand and I put it on my cheek. And I could hear his blood. Bob e Nadia se divertem com Rocco no parque, e quando eles se separam, Eric Deeds, o mesmo homem que estavam os seguindo lá no início, aparece e comenta sobre o cachorro, dizendo que ele é bonito. Desconfiado da aparência de Eric, Bob pega Rocco e vai embora. Em outro lugar, um estranho de aparência suspeita em um carro pede a Marv informações sobre como chegar ao hospital. Marv fornece as informações, mas fica bem desconfiado. De volta à casa do Bartman, ele conversa com seu cachorrinho, pedindo desculpas por não poder levá-lo para sair naquele dia. Alguém toca a campainha e quando Bob vai atender, se depara com Eric, que se autoconvida para entrar. Ele pergunta onde que tá o cachorro, deixando Bob confuso. Eric diz que o animal é propriedade dele, mas o barman diz que não. Eric afirma que se Bob realmente é o dono do cachorro, ele deve ter um número do chip de segurança e licença conforme exigido pela lei. Ele mostra o número de série do chip, dando a entender que é o legítimo proprietário do animalzinho. Bob afirma que Rocco é dele, argumentando que Eric sempre maltratava o cachorro. O perseguidor ameaça levar Bob à polícia. Ele pergunta o que Eric quer, e ele o ameaça sutilmente, comentando sobre o tempo ensolarado e sua imprevisibilidade. Ao ir embora, ele pega o guarda-chuva de Bob na maior cara de pau e sai como se nada tivesse acontecido. Se você tá assistindo o nosso vídeo até aqui é porque tá gostando, não é? Então deixa seu like e se certifique de que você tá inscrito no nosso canal para não perder os próximos vídeos, que olha, estão ficando cada vez melhores.
Vamos voltar pro filme, que agora é o momento que a história fica cada vez mais interessante. O relacionamento de Bob e Nadia se fortalece graças a Rocco. Enquanto conversam em um café, ela admite que ele é a primeira pessoa a não a interrogar sobre os hematomas em seu pescoço. Bob afirma que é um assunto particular dela, e ele não deve julgá-la. Nadia revela seu passado conturbado. Ela conta que cortou o pescoço com um descascador de batatas durante um episódio induzido por uso de substâncias ilícitas. Ela estava com raiva do que havia se tornado e queria acabar com sua vida. Milagrosamente, a mulher sobreviveu. No bar, Marv expressa suas preocupações para Bob sobre o homem peculiar que pediu informações. Ele teme que a sua vida esteja em perigo. Marv ainda é assombrado por perder seu bar para Shovka Umarov, depois de 8 anos e meio sendo o proprietário. Bob fica surpreso ao descobrir algo grotesco em um saco de lixo. Uma mão decepada acompanhada de um bolo de dinheiro encharcado de sangue. O dinheiro roubado foi devolvido junto com um dos relógios quebrados dos assaltantes que estava na mão cortada. Eles estão bem confusos sobre quem devolveu o dinheiro e o motivo por trás disso. Bob pega a mão cortada achada no bar e a enrola em um plástico, enquanto Marv comenta como se ele tivesse feito isso inúmeras vezes antes. Enquanto encobriam as provas, Eric inesperadamente invade o bar, porque a porta estava destrancada. O perseguidor fica bem curioso com o que a dupla está fazendo. Marv tenta espantar Eric, alegando que eles estão fechados. Antes de ir embora, Eric faz uma pequena ameaça a Nadia, e Bob fica furioso. Say hi to Nadia. And don't forget to stitch her up when she stabs herself, alright? Marv fica nervoso ao descobrir a conexão entre Bob e Eric. O barman explica que o estranho afirma ser o dono da Rocco. O primo fica cada vez mais preocupado, porque Eric é um bandido local, que supostamente tirou a vida de Rich Whelan, o homem a quem aqueles velhos estavam brindando no início do filme. Marv revela a Bob que Eric tem um histórico de prisão e alguns transtornos mentais. Bob parece mais surpreso do que assustado com essa revelação. Ele coloca a mão decepada em uma mochila e sai dali. Depois da partida de Bob, Marv começa a limpar o sangue do dinheiro para entregar aos chechenos. Bob brinca com Rocco e joga a mão embrulhada em um rio. O detetive Torres aparece e aborda o barman, perguntando se ele sabe sobre Eric Deeds, mas ele nega saber do perseguidor. Mais tarde, Bob questiona Nadia sobre sua conexão com Eric. As perguntas ofendem a mulher, a fazendo fugir bem chateada e deixando o homem bem confuso. De noite, os chechenos visitam o bar para recuperar o dinheiro roubado. Shovka também os informa que o estabelecimento vai servir como bar de entrega na noite do Super Bowl. Quando voltava para casa, Bob se encontra com Nadia e eles se reconciliam. Ela se desculpa por seu comportamento mais cedo e confessa ao barman que ela e Eric já namoraram no passado. No início, Eric era gentil, mas logo percebeu o quão terrível ele era, levando ao rompimento do relacionamento. Nadia também avisa Bob que Deeds é quem tirou a vida de Rich Whelan. Enquanto isso, Marv vai se encontrar com Fitz, o pedindo para entrar no carro. Fitz está bem desconfiado e se recusa a entrar, porque já perdeu um irmão em situação semelhante. Depois de assegurar que estava seguro, ele finalmente vai com Marv, que propõe o roubo na noite do Super Bowl, quando uma quantia significativa de dinheiro está presente no bar. Fitz recusa a oferta, porque acha que é perigoso e quer continuar vivo. Marv faz o assaltante sair do carro e ir fechar o porta-malas. O rapaz o obedece, e quando menos esperava, Marv o atropela, o matando na mesma hora. O criminoso então abandona a cena do crime, troca de carro e vai embora. No dia seguinte, Marv se encontra com Deeds em uma lanchonete e tenta resolver as coisas entre ele e seu primo mais novo. Eric afirma que deseja que Bob o respeite, ou não vão ter grandes problemas. Marv o tranquiliza, afirmando ter uma solução que beneficiaria a todos. Na realidade, Marv planeja envolver Eric no roubo do Super Bowl em vez de Fitz. O detetive Torres se encontra com a colega policial e recebe o arquivo psiquiátrico de Eric, que contém algo que desperta seu interesse. Bob percebe que o guarda-chuva que Eric tinha levado embora reapareceu misteriosamente em seu apartamento, indicando que ele esteve por lá. O barman vai confrontar o perseguidor pedindo para parar de segui-lo e dizendo que não vai devolver Rocco.
Eric exige $10.000 para Bob ficar com o cachorro, mas o barman diz que não tem esse dinheiro. Marv informa a Bob que não vai estar presente no bar durante o Super Bowl. O barman fica confuso, acreditando que Marv está planejando algo imprudente que eles não são capazes de limpar. Durante a conversa dos dois, percebemos que Marv ainda sente falta dos dias em que era respeitado antes de perder o bar para Shovka. Em casa, Bob esconde Rocco, uma pistola e $10.000 no porão. Enquanto isso, Eric invade a casa de Nadia, a coagindo a acompanhá-lo até o bar de Marv. Embora inicialmente ela tente resistir, Nadia escolhe não provocar o bandido e obedece. Para surpresa de Bob, Eric e Nadia chegam ao bar juntos naquela noite, com ela estando visivelmente desconfortável. Marv liga para o perseguidor e descobre que ele está no bar, provocando o barman, algo que foge completamente dos planos dele. O homem ainda adverte Eric para não subestimar Bob, porque ele não é quem aparenta ser. Marv forra seu porta-malas com plástico e dirige até o bar, estacionando a 2 quarteirões de distância para monitorar o plano em desenvolvimento. Ao longo da noite, vários mafiosos entregam dinheiro para o barman. O bar se esvazia, deixando Eric, Nadia e Bob sozinhos. Eric revela sua arma para Nadia antes de sair. Em lágrimas, ela avisa Bob que Deeds planeja executá-lo. O barman oferece dinheiro a Eric por Rocco, mas ele muda a proposta e pergunta quanto vale a vida de Nadia, insistindo que pegue o dinheiro que tá no cofre. Bob se recusa e revela a Eric que foi ele quem matou Rich Whelan e não o perseguidor. O barman explica que Marv tinha um grave problema com dívidas com o falecido, e a vida de Rich foi o preço por essa dívida. Eric começa a se desesperar e pede para que Bob abra o cofre, mas antes que pudesse fazer alguma coisa, acaba sendo acertado 2 vezes na cara pelo barman. Bob conforta a Nadia e diz que ela tá segura e pode ir embora, mas ela fica muito assustada com o que tinha acabado de presenciar e sai chateada com ele. Marv é morto do lado de fora do estabelecimento. Os chechenos se desfazem do corpo de Eric e Shovka oferece o bar para Bob, mudando seu nome para Bob's Bar. O detetive Torres chega para investigar. Ele conta para Bob sua próxima ida à igreja. O policial também fala que suspeita que Bob esteja por trás da execução de Rich Whelan e do desaparecimento de Eric, mas não consegue provar nada. Por isso ele vai embora, mesmo tendo certeza que foi o barman. Bob leva Rocco à casa de Nadia, pede desculpas por seu comportamento anterior e ela aceita. Nadia tá assustada e apaixonada por Bob e eles concordam em sair. E esse foi o recap do filme A Entrega, de 2014. Caso você queira assistir ele completo, tá disponível na Star Plus. Minha nota pra ele é 9 de 10. Ele é realmente muito bom e consegue te prender do início ao fim. Deixa aí nos comentários qual que é a sua nota. E se você assistiu até aqui é porque gostou, não é? Então assiste esse vídeo que eu postei esses dias também, onde eu baixei a Branca de Neve errada. Te vejo lá, hein?